Então, assim, o que eu peguei? Falei assim, cara, eu preciso sair dessa zona de conforto. Assalariado, eu chegou no meu teto, eu preciso sair daqui. Então, com isso, fiz um concurso da Petrobras. Na época foi o primeiro exame de suficiência do CRC. Se eu tivesse ali terminado o segundo grau, levado o meu diploma até a delegacia da minha cidade, eu pegava o meu registro de técnico em ciências contábeis, técnico, ali já sairia dali registrado o que era o que a Petrobras me exigia. Só que eu fiz o concurso, passei, tinham 30 vagas, passei em 15º lugar, se digitar o meu nome no Google, vai aparecer aí, o Anderson Vigande Monteiro, algo em torno de 2001, 2002 e tal. Eu peguei o meu registro, só que quando eu fui na delegacia, falou assim, não, a partir de agora é só com exame de suficiência. Eu tinha que apresentar em fevereiro, o primeiro exame de suficiência, salvo engano, seria em abril. Falei, danou-se, agora danou, não tenho o que fazer, vou perder a oportunidade de ser funcionário da Petrobras. Te confesso que seria muito legal, mas graças a Deus não entrei. Então, assim, mas eu preciso tirar algum proveito disso. Então eu pensei, cara, vou pedir conta do hospital e vou me dedicar ainda mais às minhas vendas. Então, se o que eu estou vendendo, eu estou ganhando muito mais do que eu recebo aqui, com mais tempo eu vou vender muito mais e por aí vai. Agradeci, desci, fui até a administração, agradeci, pedi conta, peguei meu tempo de casa, meu fundo de garantia. O que eu fiz com o meu fundo de garantia? Como eu já tinha iniciado a obra, eu já tinha o esqueleto da garagem, pelo menos somente a garagem dentro dessa obra minha lá. Eu fui lá, montei, não era o que era Lan House. Eu tinha dois videogames, tinha acabado de lançar o PlayStation 1, com essas visitas minhas, com essas viagens minhas, a excursão, seja na 25 de março, na Uruguaiana, ali no Rio, adquiri 2 PlayStation 1 e coloquei dentro dessa garagem. A televisão na época era o quê? Tubo de imagem, um absurdo, pesada, feia pra caramba. Telefunken, gente, se vocês olharem aí quanto tempo faz isso. Então, com 25 dias, pedi conta com o meu fundo de garantia, comprei os dois PlayStation e montei aquilo ali. A estratégia dessa obra minha era caminho da escola municipal. Então ali era R$1 a hora, a pessoa passava, utilizava os videogames ali, pagava R$1. Dali tinha um copinho de tipo que hoje é o Guaravita e algum salgadinho e tal para aprimorar ainda mais alguma coisa de venda. Com 25 dias eu já tinha faturado mais do que eu recebia lá com o vínculo empregatício no hospital. Só que com 26 dias, um abençoado entrou, quebrou a parede, já não foi suficiente somente a porta de aço, quebrou a parede e roubou os 2 PlayStation, quebrou cadeira e tal, não sei o que, além de vândalo, além de ladrão, ainda depredou o que ficou. Então, ou seja, o meu primeiro, não é o primeiro negócio, que o primeiro negócio já era venda de roupa. Então, com essa saída lá, eu só fiz o seguinte, agora lascou. Agora sim, eu tenho a venda de roupa, então o que me sustentava, o fixo que eu tinha no hospital, fiquei sem. O que eu vou fazer agora? Semana seguinte, o serviço que eu fazia no Hospital São José do Avaí, lá na farmácia, nessa parte de controle de custo, de exame, tudo, eu dominava o sistema de gerenciamento hospitalar, que é uma empresa muito conhecida hoje, que é de Contagem, o nome dela é SP Data, me fez a seguinte proposta. Você me fez a proposta de praticamente o mesmo salário que eu recebia no hospital, só que eu teria que viajar. Eu falei, cara, eu não tenho o que escolher, eu vou ter que viajar. Gente, o negócio não vai ficar bonito não, porque assim, eu estava numa situação de mais conforto dentro da minha cidade e onde que eu ia ter que ganhar a mesma coisa, só que, porém, viajando. Então eu comecei a atender diversos outros hospitais fazendo esse tipo de trabalho aqui na região. Taperuna, Italva, Campos, Vila Velha, Linhares, lá no Espírito Santo, bem lá em cima depois de Vitória. E viajando muito e até mesmo ficava direto em BH. BH, Contagem, onde que era a sede da empresa. Então eu falei assim, gente, lascou. E eu preciso ver o que eu vou arrumar da minha vida. Não dá para ficar nesse negócio. As roupas, eu já não tinha como me dedicar mais, porque eu estava viajando muito mais do que antes, fixo em Itaperuna. Só que daí veio um cidadão na minha vida, que era um funcionário dessa empresa na época, o nome dele é Romilton. Um abraço para você, Romilton. O
que ele só falou o seguinte comigo. Por isso que no início do vídeo eu falei assim, às vezes pode ser dito alguma coisa que possa servir para a sua vida. Uma frase que ele virou para mim e falou assim, cara, você não tem noção da faculdade que você está formando. Isso é um absurdo, cara. Isso é um leque de ganhar dinheiro. Eu já trabalhei dentro de um escritório contábil, você não tem noção do leque que é isso. Você está formando em uma profissão onde você é o guardião do patrimônio do empresário. Então ali eu tomei um sorvete com ele na orla de Vila Velha, então ali foi um ensinamento muito bom e uma virada de chave onde que somou muito para mim isso aí. Então falei, cara, mas como que eu posso ter algum proveito dessa faculdade se eu não tenho nenhuma prática, se eu não tenho nada e tal? Então, para formar na faculdade, faltava-se muito pouco. Eu falei assim, meu pai era um contador, tinha um escritório pequeno, considerava muito pequeno, de onde que tirava o sustento da nossa família ali dentro, com muito trabalho, muito suor, mas muito focado no operacional, que é onde que eu vi até, eu falei assim, pai, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Eu vejo que os outros contadores, às vezes, eles estão na rodinha de bate-papo, que aqui na nossa cidade tem os amarelinhos, onde que empresários, médicos, aquelas pessoas, antes de ir pegar no trabalho, é onde rola a fofoca, é onde você fica sabendo quem está apertado, quem tem lote para vender, quem tem carro para vender, quem tomou chifre de quem, então ali tem tudo. Cidade pequena é isso aí mesmo. Então eu falei, pai, você precisava estar relacionado a isso aí. Você precisa estar engajado nesse ambiente, porque dali pode ser que demande alguma escrita contábil, pinta alguma coisa e tal, você fica sabendo do que está acontecendo em Itaperuna. Não, o que você está falando, então na ocasião ele meio que não me deu ouvido, mas eu enxergava que o operacional não é o que eu sempre quis. Então assim, eu sou contador, mas nunca me comportei como contador. Imposto de renda aí eu posso dar aula e desafio qualquer um outro aí. Então, assim, parte não só fechamento de balanço e tudo mais. Então, só que o operacional não é a coisa que me encanta. Não é uma coisa que me encanta porque a minha paixão é pelo empreendedorismo, é por venda e tal. Então, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou ter que começar, no dia que eu estiver em Itaperuna, vou para dentro do escritório do meu pai. O meu irmão, na ocasião, trabalhava junto com meu pai. E ficou acordado dele me dar a oportunidade de estar prestando serviço dentro do escritório do meu pai e a remuneração que ele recebia passar para mim. Ele já estava muito mais bem situado, estava trabalhando em uma empresa muito bem conceituada aqui na cidade e tal, então não fazia muita diferença dessa remuneração dele ali. Com isso, o que eu fiz? Eu peguei, fiz o quê? Comecei a pegar algumas práticas que eu já estava, que na verdade eu estava ali formado em 2002, alguma coisa assim. Precisava pegar alguma prática. Como eu não fechei porta do São José do Avaí para estar prestando serviço para essa empresa, que era a SP Data em toda a região nacional, eu não fechei porta e até mesmo prestava serviço para essa empresa dentro do São José do Avaí. Então, o meu relacionamento com a administração, com todos os funcionários ali, eu não perdi isso. Então, eu consegui manter durante até mesmo o tempo que eu me desliguei do São José do Avaí. Então, na certa ocasião, Eugênio, que Deus o tenha, foi um cara que, assim, foi uma outra pessoa que somou demais na minha vida, foi onde que ele veio a me ensinar, eu vou te falar, pode falar em percentual em torno aí de 80%, me ensinou Excel, me ensinou bastante coisa de DOS e tal, então principalmente Excel e bastante raciocínio lógico, que era um cara da TI, que a gente sabe que esse pessoal de informática pensa fora da caixa, a verdade é essa, eu costumo até brincar um pouco, é aquele pessoal que não penteia cabelo e tal, não sei o que, e tal, que são inteligentes demais da conta, Sou admirador dessa equipe, porque são pessoas que pensam fora da caixa. Esse cara me ensinou absurdo. Ele me ligou um dia, eu estava prestando serviço em Campos, no Hospital Álvaro Alvim, que era um hospital que eu me amarrava em atender ele. Por quê? Lá o hotel era por conta deles, ficava em um hotel, um Palace Hotel, na Beira Rio, ali em Campos dos Goytacazes. E como eu recebia salário fixo de R$100 de ajuda de custo, aquele hospital que eu atendia, onde que eu arrumava meu prato de comida acima de R$4, eu já estava tirando do meu salário. A empresa não pagava mais do que isso. Já vista também que se você for parar para pensar para pagar um funcionário, se ele deixar à vontade, se não tiver limite,
lascou, né? Com isso, o que aconteceu? Ele me liga, eu estava atendendo esse hospital, falou assim, Anderson, pintou uma situação aqui em Itaperuna. A administradora quer conversar com você e é para passar a contabilidade do Hospital São José do Avaí para você assumir. Porque quem está prestando esse serviço na ocasião aqui é um técnico, que por sinal tem um escritório muito bom aqui em Itaperuna, de muito renome, Unimed, o Hospital São José do Avaí, um hospital excelente aqui em Itaperuna. Então, nessa ocasião, fui convidado, montei na minha moto e vim para Itaperuna. No dia seguinte, na manhã seguinte, fiz a reunião junto com esse auditor. Ele falou, preciso que você assuma, você vai em BH, faça um curso junto com a gente, o que for preciso a gente te auxilia. Eu só coçava a cabeça e falei assim, gente, eu tenho a teoria, mas eu não tenho a prática e tal. Aí o que eu fiz? Que eu, pai, preciso de você, peguei o emprego da minha vida, remuneração de 10 salário mínimo, eu preciso de você, vou te pagar, não quero receber nada e tal, não sei o que, não, preciso da sua ajuda muito, não, meu filho. De pé e a ordem ele pegou, se prontificou, ficava lá meio expediente junto comigo, e aonde que tem algumas passagens que é muito legal, que veio acontecer, que foi o seguinte, teve uma ocasião que quando chegou todas as notas fiscais de compra na nossa sala, a nossa sala era pouca coisa maior do que esse banco onde que eu estou sentado aqui hoje, cabia-se lá 2 cadeiras e vamos pôr aí mais um computador só no máximo, então não sei o que. O meu computador, o computador do meu pai, uma máquina de escrever, que na época tinha máquina de escrever ainda. E eu me recordo que na mesinha onde que o meu pai sentou, chegou um bolo de nota fiscal absurdo. Ele arrumou um carimbinho, eu vou ver se eu acho ele lá no meu escritório, eu tinha guardado ele. Uma almofadinha, eu tinha que molhar o carimbo. Ele falou, não, meu filho, você tem que molhar o carimbo e bater na nota fiscal aqui. E coloca débito, crédito, coloca o número da conta. Confesso que eu cheguei a bater em algumas notas. Depois eu parei e falei assim, gente, esse negócio está errado. Falei, pai, se eu for bater carimbo em todas essas notas aqui, eu não vou fazer outra coisa, não. Eu não tenho tempo para fazer nada. Então eu tenho um relatório de auditoria, onde que aponta algumas correções que tem que ser feitas, eu preciso pensar um pouquinho aí. Então, por onde eu falo que o Eugênio, lá da tecnologia, pegou e me ensinou, eu tive aquela sacada. Cara, se eu trabalhava na farmácia, eu dava entrada em todas as notas fiscais, passava pelo estoque, por que eu tenho que pegar o físico? Vou lá no controle de estoque, pego o relatório de entrada de notas fiscais e digito ele. Ainda tinha que digitar, porque o sistema não era integrado. Hoje, se fosse o caso, é o que a gente tem dentro do nosso escritório hoje, já seria robótica. Eu poderia pegar o formato que fosse, se fosse PDF, Excel e tal, importava para tudo dentro roboticamente, sem colocar a mão em absolutamente nada. Mas eu já me dei por muito satisfeito. Então ali eu já dava a entrada na nota fiscal e por tipo, o que era medicamento, o que era matéria de limpeza e tudo, por tipo de segmento ali do estoque. Então eu otimizei muito mais, mas confesso que foi uma época na minha vida que eu chegava lá às 7 horas da manhã e saía 2 horas da manhã e 7 horas da manhã estava lá de novo, e sábado e domingo direto. Por quê? Porque eu tive que ter sorte, que é o que às vezes o pessoal fala, fulano de tal teve muita sorte. O engraçado é que toda vez que a sorte sorriu para mim e ela me encontrou, eu estava em movimento. Então, em momento nenhum, eu estava em casa vendo Caverna do Dragão, o Sítio do Pica-Pau. Então, assim, costumo dizer isso, se você quer alguma coisa, primeiro você tem que querer. Você tem que querer. Se você tem força de vontade, você já está anos-luz na frente daquele que está esperando a sorte sorrir para ele. Então, quando a sorte sorriu para mim, dessa forma aí, eu estava o quê? Predestinado a já trabalhar sábado e domingo, feriados e tal, não sei o quê, estava ali tudo, um pouco da amizade, eu saía muito pouco, porque eu tinha que dar o meu melhor ali, como sempre fiz desde lá de Mirim. Então, assim, aí você, mas por que você teve a oportunidade de ser o contador, por que te ofereceram isso? Porque a melhor maneira de empreender, quando a gente fala assim, empreender, o cara fala assim, empreender o que é? É eu sair e montar o meu negócio, mas tem uma maneira mais fácil de empreender e mais barata. Entregue o seu melhor dentro da empresa onde você trabalha. Por quê? Se você entregar o seu melhor, você pode ter certeza, se você não, só vai acontecer absolutamente as duas coisas. Uma das duas coisas aí. Ou você vai ser reconhecido, ou essa empresa vai ficar pequena e você vai ter que dar linha na pipa e ver o seu caminho. Então,
Eu sempre me doei muito, ficava lá a digitação que eu tinha de toda a movimentação, porque o hospital na sexta-feira ele não dá alta a todos os pacientes e vai embora, só abre na segunda. Então os pacientes ficavam internados no sábado e no domingo, e eu tinha que chegar na segunda-feira e fazer o trabalho de sábado e domingo. Então na segunda-feira eu escolhia para digitar a movimentação de segunda e a de sábado. Ou, de repente, pegava a movimentação de sábado e domingo e digitava ali na segunda. Eu tinha que tirar esses 2 dias em segunda e terça-feira. Então, naquele final de semana que estava chuvoso, que não tinha nada para fazer aqui no interior, o que eu fazia? Não tinha nada para fazer, hospital. Digitava pelo menos a parte da manhã, que é onde que tem a maior demanda e fluxo dentro de uma farmácia e de um hospital, onde que a prescrição de 24 horas, as enfermeiras passam, pegam a medicação e levam para as suas alas. Então eu ficava ali meio expediente e já desenrolava a minha vida ali para ser menos pior na segunda ou na terça-feira. Então, professor Anderson, então você recebia hora extra? Não, momento nenhum disso, e também nunca foi pedido isso. Então eu sou daquela época que o sujeito entrega mais e assim, entrega sem esperar. Então, o que eu colhi com essa entrega, o que foi? Uma ligação no campus do Goytacazes um dia e o hospital vinha cair no meu colo. Então, com isso, seja de alguma forma o que você faz hoje, você vai colher isso lá na frente. Pode ser que demore um pouco mais, mas depende da planta e do fruto que você está plantando. Então, com isso, assumi a contabilidade, ficou naquele perrengue ali, me dando um duro danado, muito serviço e tal. Só que daí eu percebi que o seguinte, que o hospital, ele me engessava muito. Então eu já comecei a ganhar muito dinheiro, na época 10 salários mínimos com 22 anos de idade, nós estamos falando hoje aí que é de 14 mil reais, mas logo no segundo mês eu já tinha pego uma outra escrita de um médico e comecei a me deparar de que eu preciso pegar as contabilidades dos médicos que estão aqui dentro. Com isso eu fundei Contábil Med em 2003. Então eu tinha a remuneração fixa aqui e comecei a fortalecer a Contábil Med, onde que eu tenho hoje, que é meu parceiraço, que é o Alex Branco, que está comigo desde essa época, onde que a Contábil Med, ela iniciou no segundo andar dessa casa, que com essa remuneração e com um pouco das vendas de roupa, que ao longo do tempo eu fui diminuindo, que eu já não tinha tempo mais, perdi esse excelente negócio, que era a venda de roupa, venda de muamba. Então, com aquilo dali, eu comecei a tirar esse foco da parte de roupa e canalizar a minha força e o meu foco maior para a parte da Contábil Med. Então a gente tinha segundo andar, chão grosso, ventilador, mesinha é o que tinha que fazer com aquilo dali e começamos. Então ali iniciou a Contábil Med pegando todas essas escritas fora. O que eu pensei com isso? Eu preciso me preparar, porque para amanhã ou depois eu não tenho que ficar na mão de um. Eu tenho que ter vários patrões. Então, com o espírito de empreendedor, eu tive essa sacada aí. Com essa sacada, hoje nós temos 1.400 clientes espalhados no território nacional todo, sede própria hoje, 38 funcionários, uma sede própria em Macaé, essa em Itaperuna, também agora para 2025, estamos indo para uma sede de 1.100 metros quadrados, com auditório, com capacidade para 65, 70 funcionários ali. Temos startup hoje de tecnologia que trabalha fora do nosso escritório. Os moleques hoje brincam de casa, tem a carga horária deles, tem os compromissos deles, tem a participação nesse negócio, entendeu? Então temos a parceria com a XP Investimento, que é o que? Um banco, onde que a gente possa estar agregando aos nossos clientes a carteira de investimento do nosso médico. O foco nosso hoje, o que é? É atender exclusivamente a área de saúde. Então, para o médico, que ele tenha a oportunidade de entrar no escritório contábil, pedir que se abra a carteira de investimento dele e ver qual foi a performance dentro daquele mês e tal. E também voltando para essa parte de educação, que é bastante coisa, que vem bastante novidade aí, é só aguardar. Então, assim, a Contábil Med veio desse pensamento, desse espírito empreendedor, iniciando desde lá de trás, com esse espírito da época que era muito loirinho, tinha cabelo, hoje eu estou careca. Então, assim, e sempre respirando a parte de saúde. Então, às vezes, quando a gente vê assim, o escritório fulano de tal é especializado na área médica. Costumo dizer que não existe especialização na área médica, a menos que não seja prática. Então, assim, a prática, a vivência na área médica, eu tenho desde a época que eu tinha cabelo. Então, assim, você não consegue
Fala assim, eu vou ter uma especialização, uma pós-graduação na área médica. Não tem isso. Você consegue pegar um nicho, assim como tem da construção civil, do lucro real, Simples Nacional, do MEI. Eu optei, por quê? Por que área médica? Porque eu tive o privilégio de ser o contador de um hospital de renome aos 22 anos de idade. Então, com isso, sempre respirando, sempre esse ambiente hospitalar, isso sempre me fez muito bem. Então, por isso, Contábil Med. Então, é uma paixão minha, uma gratidão eterna ao São José do Avaí, muita gratidão mesmo. E, paralelo a isso, a gente vê o que então? Que esse espírito de empreender seja assim, o que fez a diferença na minha vida na área contábil. Eu me arrisco hoje em outros negócios, que é o tema do meu canal, que é do agro, da construção civil, de restaurantes e tal, meio que de uma certa forma montando um ecossistema onde eu possa estar agregando ainda mais ao meu cliente. Então, assim, eu quero entregar meramente o quê? Valor aos meus clientes. Então, e com certeza, a partir do momento que você tem esse pensamento, as coisas passam a ser mais fáceis e, com isso, vender muito mais. A palavra vendas, ela tem que estar no cotidiano do empresário repetidamente. Você tem que ser enjoado, você tem que se dedicar à venda. Não dá para você ficar meramente esperando indicação. Se você ficar esperando somente indicação, você não vai performar, você vai demorar demais. Então hoje a Contábil Med ela tem um time de vendas hoje, onde que liga para todos os nossos clientes, onde faz um trabalho de feedback, onde que a gente possa melhorar ainda mais e até mesmo procurar saber o que a gente possa entregar mais de valor para ele. Então é um diferencial nosso hoje. Isso é um pouco da minha história e ficou um pouco grande esse vídeo, mas eu quero que, com essa atitude minha, ao decorrer de outros vídeos que eu estarei falando para vocês aí, de outras atividades minhas, poder transmitir para você e falar do óbvio. Então, às vezes, rapaz, fulano não fala isso não, que isso aí é óbvio, todo mundo já sabe disso. O óbvio, ele precisa ser dito. Ele precisa ser dito porque, às vezes, pode ser uma virada de chave para alguém. Então, assim, se você tem o conhecimento, faça de uma certa forma que isso chegue ao terceiro, porque possa ter certeza que isso vai impactar a vida de alguém. Então, a partir do momento que a gente entrega isso às outras pessoas, você vai transformando o ambiente muito melhor. Então, assim, eu não vejo a minha concorrência da parte contábil aqui hoje como inimigo, nada disso. Então, assim, a partir do momento que a gente vê que a concorrência ela possa ser mais unida e entregar mais a nossa cidade, comunidade, a nossa região, você vai ver que isso vai trazer mais riqueza à nossa região. Então esse é o meu pensamento, esse é o meu intuito de, aos 44 anos de idade, tomar essa atitude de fazer o meu canal, fazer o meu Instagram. Então, se isso faz sentido, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, dá o like aí e vamos acompanhando. Pode ter certeza, o que for preciso, eu estou aqui para te ajudar. Vamos com tudo, vamos somar força, porque se você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quer ir muito longe, faça parceiros, tenha companhia ao seu lado. Com certeza, indo mais longe, terá muito mais história, terá muito mais vivência. Você irá compartilhar não só vitórias, como também algumas derrotas, mas a derrota, o bom da derrota, que é o seguinte, bom, o que tem de bom na derrota? Então a gente tem que pegar o que há de melhor. O que há de melhor em mim, o que eu tenho de defeito, pode ser que tenha inúmeros defeitos, então que de repente você pega o que há de bom em mim e aplique isso na sua vida. O meu defeito que fique para minha família, para quem tem a oportunidade ou desgosto de estar no mesmo ambiente do que eu. Então, assim, eu quero te entregar o meu melhor. Então, assim, o que eu falo, o que tem de bom na derrota? O bom da derrota é o seguinte, você vai aprender, você vai pegar o aprendizado onde você errou. E faça diferente. Errou, levanta. Quanto menos tempo você levar para se reerguer, mais na frente você está saindo e, um detalhe, com mais aprendizado daquele que não errou ainda. Então, assim, eu gosto de até falar que é o seguinte, às vezes você vira e fala, cara, eu nunca mexi com importação, então não sei o quê, o que você me diz? Cara, você pode ter certeza, se você for mexer com importação, você vai fazer o contato, você vai estudar e tal, você vai fazer a importação do container, o seu container vindo da China, você pode ter certeza que vai correr o risco dele cair dentro do mar. E quando ele cair dentro do mar,
quem for te dar essa notícia, ele vai te dar o caminho certo. Então, ou seja, não se preocupe, basta você tomar a atitude de ir. Não tenha medo, saia da zona de conforto, mesmo também que eu não sei nem que zona é essa. Então, assim, não se prenda a isso. Se está pensando, mergulhe, faça um planejamento estratégico, faça conta e mergulhe. Não vá arriscar tudo, porque se você for de cabeça sem fazer um estudo de viabilidade, o planejamento econômico financeiro, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, estude os riscos e mergulhe de ponta. Não precisa você ver a profundidade de um açude desse só com o pé. Depois que você fez os cálculos, mergulhe e planta os 2 pés no chão. É 8 ou 80, vai embora. E se errar, levanta a cabeça e vai de novo. Tá beleza? Conte comigo, estou aqui.